Bem, temos 11 participantes. Bom dia, meu nome é Ricardo Machado e essa é a nossa aula síncrona da quarta semana, aqui da disciplina de Segurança e Saúde do técnico de Química. E hoje, né, a gente vai estar reforçando os conteúdos dessa semana, tá? Que são vários conteúdos. Mas vamos lá, vamos separar nesses dois momentos aqui de 45 minutos, com intervalo de 15, né? E queria saber aí já como é que vocês estão se sentindo. Vamos botar aqui deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vou colocar aqui Queria saber como é que vocês estão se sentindo em relação à pandemia, se vocês estão bem de saúde. Então, espera aí só um momento. Pulev.com/Ricardo Luiz M422. Tá aí no chat um link para vocês, para a gente fazer essa árvore sobre a pandemia. Como é que vocês estão vendo esse momento da pandemia agora? Já passou? É a primeira onda? É a segunda onda? É uma onda? Link da frequência já coloco. Vamos ver aqui a nossa árvore. Deixa eu achar aqui. Só um momento. Pandemia do corona. Vamos permitir que vocês nos vejam aqui, ó. Vamos lá, alguém já colocou aqui que está horrível. Pandemia. O que vocês estão achando? Tem algum parente? Algum de vocês já contraiu aí essa doença? No meu caso aqui, estou com um primo aí internado aí na UTI já mais de quase 2 semanas já, entubado, né? E está chegando perto aqui, meus vizinhos estão começando a ter, mas por enquanto aqui no círculo mais próximo só os sintomas mais leves, né? Cárcere, tristeza, aula, tô de boa. Se vocês forem ver, foi uma adaptação, né, na marra, né, uma coisa que ninguém esperava, né, e aí a gente tem que mudar a nossa vida, não exatamente como a gente quer, mas a gente tem que ir se adaptando, né, pegando a onda, né. Mas vamos superar, vai dar certo aí, a gente vai sair disso mais forte também, algumas dessas coisas aqui vão ser agregadas depois, né, depois, quando a gente conseguir retornar aí ao presencial, a ter um pouco mais de contato social, ao vivo, né? Porque aqui na internet também é possível. Séries e animes. Preciso arrumar alguma coisa para sair do tédio, né? Ontem tinha alguém falando o que eu faço para sair desse tédio. Tem até uma música do Biquíni Cavadão. Leio um jornal que é de ontem, mas para mim tanto faz. É o tédio. Muito bem. A palavra que está crescendo aí é triste. O que é isso? Vamos sair dessa vida. Só não cresceu mais porque alguém botou o triste ponto ali, ó. Senão ia estar o triste, mais triste ainda. Então, só um momento, deixa eu descompartilhar a minha tela. Ok, gente. Então, vou colocar o link agora da frequência. Só um momento. Aqui, link da frequência para esta aula ao vivo. Meu sogro chegou aqui, quer saber o que eu estou falando sozinho aqui? Não estou falando sozinho, tem 30 pessoas me escutando aqui.
escreve avô. Sim, estou vendo aqui no chat, né? O chat não aparece na gravação, mas aqui a Maria Júlia está comentando que uma prima teve, né? Minha mãe, meu pai tiveram, a Bárbara está dizendo. Meu avô faleceu. Triste, né? Sogrão tá na casa, manter a pose, é isso aí, tem que fazer um grau aqui, que eu sou um professor sério, não posso fazer gozação aqui na nossa aula. Senão meu sogro vê, depois ele vê os filmes, né, não adianta mentir. Então vamos aqui. Gente, eu vou começar a apresentar a primeiro conteúdo dessa semana. Deixa eu abrir aqui, que é a questão do EPI, o equipamento de proteção individual. Então vamos lá. Apresentar agora, compartilhar uma janela. EPI. Apareceu aí para vocês? Digam no chat lá. A chamada, coloquei o Google Forms, né? Vamos botar de novo. Quem chegou agora não viu, aí no chat, link da chamada, tá? Então vamos lá, estamos com ruído de fundo aqui, mas até vai ser bom, porque daqui a pouco teremos a aula de ruído também. Gente, ó, a gente já estudou, quando estudou os outros riscos lá, quando estudou o risco químico, né? A gente já viu alguns EPIs, né? A proteção, como é que especifica uma luva, né? E eu faço assim, tá? Nas minhas aulas, nas minhas disciplinas, quando eu explico o risco, eu já explico a questão do EPI, né? Só que o nosso currículo aqui, a nossa ementa da nossa disciplina, o plano do nosso curso, nessa disciplina, ele pede que a gente aborde o EPI também, sabe? Então, eu vou fazer uma aula aqui mais personalizada sobre o EPI, mas lembrando que daqui a pouquinho, ainda na aula de hoje, a gente vai ver o ruído com mais profundidade, aí vamos ver os EPIs de ruído, né? Vamos ver lá as radiações, aí vamos ver como é que seria o EPI, a proteção coletiva também para as radiações, tá? Então, vamos abordar aqui o EPI raiz agora, tá? Da onde é que veio esse termo, e como é que a gente trata ele aí na lei brasileira e também na prática da saúde e da segurança, né? Para a gente, claro, interessa respeitar a lei, mas o principal aqui é preservar a saúde de quem trabalha, né? Então, quando a gente fala EPI, talvez vocês nunca tenham ouvido essa sigla, né? Mas quando começaram a fazer essa disciplina, começaram a ver essas siglas aí, já sabe que é o equipamento de proteção individual, né? Eu vejo alguns campos, assim, quando a gente pergunta sobre segurança do trabalho, as pessoas dizem assim, segurança é EPI, EPC, e CIPA e SESMIT. Né? É isso que acaba ficando, né, na cabeça das pessoas. Mas a gente aqui, a nossa turma aqui, que são as forças especiais, nós não vamos nos lembrar assim, segurança do trabalho é promover saúde. Tá? Não é só botar um óculos, calçar uma bota, na cabeça capacete, no pé sapatão e tá tudo bem, não, né? Então, eu quero que vocês pensem em segurança, assim, eu conseguir avaliar meu ambiente de trabalho para me proteger, para preservar a minha saúde. E aí o EPI é uma dessas coisas, né? Mas, na verdade, é o nosso último recurso. O EPI é definido numa lei, né, a lei brasileira. Vocês já ouviram falar aí da consolidação das leis do trabalho, né? A consolidação das leis do trabalho tem um capítulo, um título, né? O título 5, que trata da saúde do trabalhador. Esse título foi a saúde e a segurança, né? E esse título foi inserido por uma lei federal, que é a Lei 6.514. Então, e o que detalhou essa lei federal é essa portaria aqui, que regulamentou essa lei, portaria 3.214, que o pessoal da segurança do trabalho chama de as Sagradas Escrituras. Né? Então, vamos ver o que está escrito lá no capítulo 6, versículo 1. Né? E então, Moisés subiu a montanha, passou o fax para Deus e desceu lá os 37 mandamentos da segurança do trabalho, são as 37 normas de segurança, tá?
O Antigo Testamento é até a norma 28. A gente chama de Antigo Testamento. E da 29 para frente a gente chama de Novo Testamento, né? Por quê? Porque a partir de 1994 começaram a ser publicadas essas normas da norma 29 para frente, né? E começaram a ser revisadas, né? Também as outras que foram publicadas a princípio lá em 1978, né? Muito antigo, né? Só não é mais velho que o professor Ricardo, que foi sacristão da primeira missa no Brasil, né? Eu sou velho, viu? Eu fiz o plano de segurança das pirâmides do Egito, muito antigo. Fiz o plano de segurança de bordo da Arca de Noé, faz muito tempo. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, essa norma aqui, a NR6, né? Mais velho que Margaret. A Margaret Thatcher aí, conheci menina. Então, vamos lá. Ulisses Guimarães jogou golfe comigo na juventude. Então, vamos lá. O EPI é um dispositivo, tá? Claro que é de uso individual, né? E ele pode ser também um produto, por exemplo, uma luva química, um creme protetor que eu posso passar no corpo, uma luva química que eu posso passar nas minhas mãos para proteger para algum risco, um risco químico, um risco de radiação, no caso aí do protetor solar, né? E ele, claro, vai visar... Professor, Oi, pode falar, Isadora. você pode colocar a chamada de novo, que eu tô tentando entrar e não tá dando certo. Não está dando certo? Vamos ver. Talvez você está... Deixa eu alterar aqui, que eu acho que eu restringi aos usuários. Talvez você está entrando com o login. Vamos ver aqui, só um minuto. Deixa eu configurar a bichinha aqui. Peraí. Eu botei somente para usuários. Vamos ver se agora vai dar certo. Tenta agora no link que eu mandei ali. Vê se dá certo aí, Isadora, me diz aí. Vamos voltar para o EPI enquanto isso. Só um momento. Aqui. Então, é um dispositivo ou um produto de uso individual, né? Não é qualquer produto, ele tem que ter um certificado de aprovação. Tá? O que é esse certificado de aprovação? É um documento emitido pelo órgão do trabalho, pela fiscalização do trabalho brasileira, né, do governo federal, que tem um número. E é claro que esse órgão não vai emitir esse certificado se não tiver um comprovante de que esse equipamento foi submetido lá a um ensaio de laboratório. Tá? Então, existem vários laboratórios que são credenciados aí pelo Inmetro, né? Pelo Instituto Nacional de Metrologia, né? E esses laboratórios emitem aí laudos de testes, né, desses equipamentos, por exemplo, lá um calçado de segurança, um óculos de segurança, né? E aí, com isso aí, outros documentos que permitem, por exemplo, que aquele fabricante lá produza, só um pouquinho, deixa eu sair esse carro aqui. Que aquele fabricante produza ou importe lá um equipamento de segurança. Então, veja, quando você vai na praia, aparece lá um vendedor ambulante vendendo óculos, né, óculos de sol. E aí você compra e vê que realmente ficou escuro, seu olho ficou um pouco mais confortável, né? Mas o que me garante que esse óculos tem um filtro ultravioleta? Que ele está protegendo que o sol queime a minha retina, né? Esse meu óculos aqui, por exemplo, ó, ele é transparente, mas ele tem um filtro ultravioleta. Tá? O que garante isso, né? Eu tenho que ter um certificado, né? Esse meu óculos não é um óculos de segurança, né? Mesmo assim, eu procuro comprar ele numa ótica confiável, né? Para que ele tenha o filtro ultravioleta aqui. Toda empresa, ela é obrigada a fornecer sem custo, né, o EPI para os seus funcionários. Tá? Em quais circunstâncias? Em toda função tem que usar EPI. Por exemplo, aqui no meu serviço agora, eu não estou usando nenhum EPI. Mas o senhor está bem vestido, o professor está bonito, está com uma roupa legal aí, pronto, o nome disso é vestimenta profissional. Nesse caso aqui, ela não tem a função de me proteger contra um risco, aqui contra o ruído, contra a radiação solar, né? Mas ela tem uma função, que é a questão da imagem do professor, né? Se lembre que esse vídeo aqui, né, está sendo assistido por vocês, mas vai ser visto também por várias pessoas, com certeza vai chegar a mais de 1000 visualizações esse vídeo aqui.
né? Ele vai ficar. E quem está assistindo, claro, vai ter que confiar no professor. Então, eu vim dar essa aula aqui de camisa regata, não é adequado para esse momento formal aqui do ensino-aprendizagem, né? Tá, então, quando é que eu tenho que fornecer um EPI, esse que foi certificado e foi especificado corretamente, né? Sempre que as medidas de ordem geral não neutralizem os riscos, né? Tá? Então, o ideal é eu neutralizar o risco, eu não ter o ruído, eu não ter a pessoa exposta à radiação. Né? Então, se isso aí não foi possível, eu vou ter que usar EPI. Enquanto essas medidas ainda estiverem sendo implantadas, por exemplo, pô, vou botar uma cobertura aqui para ninguém mais trabalhar no sol. Mas enquanto essa cobertura não está construída, eu vou usar lá o protetor solar, por exemplo, o óculos de sol, o fardamento, com proteção ultravioleta, né? E ainda uma outra situação, terceira situação para o uso do EPI seria na emergência. Pô, pegou fogo aqui, vazou o gás, vou usar uma máscara de abandono, né, uma máscara de fuga. Então, vou aplicar o EPI nessas situações aí de emergência. Como é a guarda, o uso e a conservação? Né? É responsabilidade do empregador, né, da empresa, fornecer o EPI, mas também é responsabilidade, a gente vai ver aqui mais para frente, é responsabilidade do empregado, né, ele guardar e conservar o seu equipamento de segurança. Para isso ele tem que ter um local adequado, não posso jogar o EPI em cima da bancada, pendurar num prego, né? Então, o adequado é que a gente tenha armários separados, um armário para coisas pessoais, por exemplo, se eu for trocar de roupa aqui, botar um macacão para trabalhar, eu consegui colocar minhas coisas pessoais nesse armário limpo, e no outro armário ter os EPIs. Não misturar EPI com coisa pessoal, porque o EPI pode contaminar as coisas pessoais. Tá? E alguns EPIs, por exemplo, esses do risco biológico, né, não podem ser guardados aqui, porque eles vão ter que ser higienizados antes de guardar, passar por algum processo, né, de trabalho. Às vezes isso aí, todo final do expediente eu tenho que fazer, né. E alguns EPIs não precisa higienizar todo dia, né. No caso aqui de um protetor auricular, de concha, não vou todo dia estar higienizando, mas tem momentos que eu tenho que higienizar para que ele seja conservado, né. Quebrou, desgastou, o patrão tem que trocar. Então, levo lá até o setor responsável, entrego o antigo, recebo o novo. Lembrar que o EPI não é meu, tá? O EPI é da empresa, como eu uso um alicate, como eu uso um tubo de ensaio aí no laboratório de química, também uso o EPI. Então, enquanto eu estou usando ele, eu sou responsável por ele. E ao final, quando eu for demitido, por exemplo, tenho que devolver, ou quando ele se desgastar, eu tenho que devolver também. Tá? Então, a lei define essas duas pessoas aqui, tá? O empregador, que é o CNPJ, né, a empresa, e o empregado. Na norma, às vezes, a gente se refere ao empregado como trabalhador, também não é nenhum pecado, mas para a lei brasileira, empregado é aquele que vende a sua força de trabalho, veja aqui que eu não estou falando que está vendendo a saúde, né? Mas ele vende a sua força de trabalho em troca dos benefícios, claro, do salário, dos encargos sociais, do seguro de saúde, né? Aquilo que é previsto lá no contrato de trabalho dele, né? Então, no caso do patrão aqui, ó, cabe a ele adquirir, né? Ele é que vai comprar, o patrão que vai comprar o EPI adequado. Qual é o EPI adequado? Aquele que foi especificado por um profissional de segurança do trabalho. Técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho. Tá? E também cabe ao patrão exigir o uso. Ah, eu forneci o óculos ali, mas ele não quer usar. Se ele não quer usar, você tem que dar uma punição, você tem que treinar ele novamente, você tem que demitir esse cara que não queira absorver treinamento ou entender que aquilo é importante, porque se não é importante para a empresa, não vai ser importante para ninguém, né? A gente às vezes pensa que pode tudo numa empresa, né? Experimenta chegar atrasado para ver o que acontece. Experimenta o professor Ricardo aqui não querer mais dar aula para ver o que acontece, né? Então, a questão do equipamento de segurança também é controlada pela empresa, né? Também fornecer ao trabalhador, não só adquirir, mas fornecer ao trabalhador o EPI, orientar e treinar, cada EPI tem um jeito de usar, tem uma situação que eu vou usar, tem um jeito de higienizar, de guardar, substituir imediatamente quando danificado, né? E também ser responsável, no caso aqui o patrão,
por essas questões de higienização e manutenção periódica, por exemplo, trocar algum componente ou trocar o equipamento todo, né? Essa higienização se refere a algumas coisas que o próprio trabalhador não possa fazer, né? Por exemplo, vou ter que lavar a farda hospitalar lá na lavanderia do hospital para matar lá o risco biológico, né? Mas uma pequena limpeza ali, eu tirar, guardar adequadamente, né? Também o funcionário pode fazer. Algumas coisas dependem de outros equipamentos, aí aqui é o patrão, né? Também registrar o seu fornecimento. Esses pontinhos aí, gente, ó, essas reticências entre colchetes aí, é porque eu não quis botar o texto da norma todo, tá? Então, eu destaquei algumas coisas aqui, registrar aqui o fornecimento. O que é esse registro do fornecimento? É o funcionário assinar que recebeu o óculos, que recebeu a luva, que recebeu a máscara, né? E isso não é só assinar, pode ser um formulário eletrônico, tá? Pode ser um caderno, uma ficha do almoxarifado. Então, as empresas, a norma deixa livre aqui para a empresa padronizar o seu sistema de registro, mas eu tenho que ter um registro que forneci. Tá? E agora o funcionário, né, o empregado aqui. Então, não se ofenda de ser chamado de empregado, né? Hoje em dia a gente tem que ter até orgulho de estar empregado, né? Porque é uma coisa tão rara, o emprego. Usar, eu tenho que, somente para dar a finalidade que ele se destina, eu não posso sair jogando futebol com a bota de segurança, né? Eu tenho que me responsabilizar pela guarda e conservação, então, o acondicionamento, pequenas limpezas aqui do material, né? Guardar na caixinha, guardar no armário, quando estiver fora de uso, usar corretamente, sem estar arrebentando, desgastando as alças do óculos, né? Arrebentando a luva, né? E também comunicar ao empregador qualquer alteração, não está funcionando, rasgou aqui a luva, né? Então, comunicar para que seja substituído. E sempre cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Que determinações são essas? São as normas internas, o que a gente recebe nos treinamentos de segurança, né? Então, saber como usar, qual é o momento de usar, quando não usar, porque tem situações que o EPI pode nos atrapalhar também. Então, ele é destinado para aquele momento, para aquela atividade, para ser usado daquele jeito. Tá? Compete ao SESMIT, a gente já teve aula de SESMIT, né? É o SESMIT que vai especificar o EPI, tá? E claro que ele vai apresentar para a CIPA, né? A CIPA recebe uma cópia dos planos de segurança, né? E discute nas reuniões e é a CIPA, na verdade, que vai ajudar a promover o uso disso, cobrar das pessoas também, dos colegas de trabalho, o uso desses EPIs, tá? Então, também eu tenho que ouvir os trabalhadores de algum jeito, a CIPA é a representação dos trabalhadores, né? Principalmente esses que vão usar aquele EPI, né? Recomendar, né? No caso da empresa não ser obrigada a ter, opa, falhou aqui, nas empresas que não são obrigadas a ter o SESMIT, que a gente já estudou isso, né? Aí a empresa vai ter que contratar um consultor, um profissional tecnicamente habilitado, que vai especificar e aí submete lá a CIPA. Na falta de CIPA, na aula de CIPA a gente também estudou isso, né? Eu vou ter sempre um funcionário designado, né? Que é o responsável pela segurança do trabalho na empresa. Tá? E esse funcionário vai ver lá a especificação, né? E discutir isso, né? Então, vamos ver alguns EPIs, ó. Para a cabeça aqui, eu tenho vários tipos de proteções, que a gente acaba chamando de capacete, né? Esse capacete pode ser conjugado com outro EPI aqui, por exemplo, um protetor facial, né? Então, capacete para incêndio, capacete para tarefas comuns, né? Pode ser também conjugado aqui com protetor auricular. Esse capacete aqui, ó, que tem a jugular e tem a aba total, essa aba total serve para proteção de intempéries, tá? Sol, chuva. Então, nos usos externos, a gente usa a aba total. Uso interno, a gente usa só a aba frontal. E tem uma outra situação que o capacete não pode ter aba, que é o caso do trabalho de altura, né, no alpinismo industrial aí. Por que ele não tem aba? Porque eu tenho que conseguir olhar para cima, né, para poder me ancorar e tal. E aí a jugular aqui desse capacete, veja que é diferente, porque tem situações que a pessoa vai trabalhar de cabeça para baixo, tem situações que eu vou trabalhar no vento, é o caso aí do profissional da área do petróleo, né, que trabalha em plataformas, né? Então vou ter que ter uma jugular mais sofisticada, né?
Para os olhos, gente, a gente já viu lá em risco químico, mas assim, depende de qual risco eu estou me protegendo. Se for um vapor ou um gás ácido, né? Eu vou ter que ter esse óculos vedado, né? Para não estar aí contaminando meu olho. Se for uma partícula volante, seja lá uma partícula líquida ou sólida, posso usar esse óculos aberto aqui. E se essa partícula ofender, além dos meus olhos, ofender também a face, por exemplo, um respingo de ácido, né? Aqui o protetor facial. E ainda, dependendo do risco, eu posso ter outros, como esse aqui, que é a máscara de solda, tá? Para o raio ultravioleta e para o infravermelho também. Para os pés, a gente tem vários tipos de calçados de segurança. Tá? Depende também do risco, né? A gente vai ter que especificar ele em função do risco. Por exemplo, eu tenho áreas alagadas, né? E com risco biológico. Então, esse meu calçado ele tem que ser impermeável. Se tiver algum agente perfurante, ele tem que ter também uma palmilha de aço. Mas se for numa área que tenha risco elétrico, não posso ter nada de aço no meu, nada metálico, né? Então se usa uma palmilha de polímero nessa bota aí, né? Então se ela é de cano médio, cano curto ou cano longo, é o risco que vai definir, né? Se é de couro ou de PVC, é o risco que vai definir. Esse pretinho aqui, a gente acaba, é muito comum, né? Só um momento, telemarketing aqui, interrompendo a nossa aula. Muito comum esse pretinho aqui, né, nas coisas, porque ele protege também o tornozelo, né? Então, dependendo do risco ali, vou estar usando um calçado mais adequado. Muitos tem o couro hidrofugado, tem um tratamento no couro para não absorver a água, né? Tem as costuras coladas também. Então, dependendo da situação de trabalho, eu vou estar especificando o calçado. O respirador a gente já viu lá no risco químico, não vou me aprofundar aqui, mas assim, em função do contaminante eu vou especificar o filtro, em função da concentração do contaminante eu vou determinar se ele tem que proteger também os olhos, né, a face completa aqui. E se essa atmosfera for pobre em oxigênio, né, ou tiver uma concentração muito alta que o filtro não consiga reter, vou usar o respirador autônomo ali com um cilindro de ar comprimido, né. E a gente já trabalhou também no risco biológico e no risco químico, esse aqui que é o respirador descartável, PFF, né, peça facial filtrante, que ele é até 10 vezes o limite de tolerância. E no caso do risco biológico é o famoso N95, né, dos hospitais. Para as mãos, a gente tem vários tipos de luvas, tá? Importante conhecer o risco, por exemplo, essas três primeiras, ó, são luvas térmicas. Mas a primeira lá é para eu estar usando na indústria de alimentos, então ela não pode impregnar com gordura, ela tem que ser lavável, né? Então tem que ser térmica e também tem que ser impermeável e lavável. Essa de baixo aqui é para eu usar em fornos industriais ou aí em muflas, né? Laboratório também. Então ela pode impregnar as coisas, mas ela tem que resistir à temperatura. E a outra lá de cima, ela é para alta temperatura, então ela tem que ter uma superfície reflexiva também, de alumínio, né? E para muitas operações, vou estar usando essa daqui. Lá no risco químico a gente viu também a luva de, de polímero, né? De látex ou de PVC, para resistência química também, né? E essa daqui, talvez vocês nunca viram, né? A luva de malha de aço para proteção contra cortes. A gente usa aí na indústria alimentícia, aí para carnes, né? E também se usa na indústria têxtil para proteger a mão contra corte de tesoura, nos processos de corte de tecido, sabe? Então a gente sempre coloca ela na mão que a tesoura não está, né? Que a tesoura elétrica, a tesoura manual ou o estilete, né? Então é bem cara essa luva, custa em torno aí de R$ 300, R$ 350 uma mão. Essa luva de malha de aço, porque ela é de aço inoxidável. E o protetor auricular, né? Aqui a gente vai ver daqui a pouquinho na aula de ruído, depois do intervalo, que o protetor auricular eu tenho que ter o espectro do ruído para poder especificar. E outra coisa, se eu estou exposto a um risco biológico, não posso usar esse protetor de inserção, esse aqui da esquerda, né? Esse protetor, ele, porque eu posso contaminar ele, contaminar o meu ouvido, né? Ele é bem mais barato, ele é bem eficaz também, tá? E aí nessas situações também onde eu tenho muito calor e muita poeira, não posso usar o protetor concha, porque eu vou provocar aqui alergia na pele aqui da pessoa, né? Então tem algumas situações que eu vou usar um ou o outro. Para o tronco aqui, trajes, né? Trajes profissionais, por exemplo, ali para risco químico, para
choque elétrico, para chama, né? Esse macacão cinzento aqui é um macacão anti-chama, para proteção contra respingo de umidade ou respingo químico, ali esse avental, e o traje de bombeiro aí que a gente já comentou na nossa aula de incêndio. E outros, né? E, finalmente, a proteção contra a queda de nível, a gente já falou disso também na aula de acidentes, de prevenção de acidentes, eu sempre tenho que ter o cinturão ancorado pelo peito ou pelas costas, na parte superior das costas, e ele está amarrado num dispositivo trava-queda, né, está ancorado, né, esse aqui da direita, dispositivo que permite eu me deslocar na vertical, ou um grampo de ancoragem, mas se for um grampo de ancoragem, eu tenho que ter aí dois talabartes, né, que é essa conexão do cinturão até a ancoragem. Então, prendo um, prendo o outro, aí eu solto esse primeiro e vou caminhando. Se for uma coisa que tem que subir e descer várias vezes, a gente usa um cabo guia, que a gente chama de linha de vida, com esse dispositivo trava-queda aqui. Então, ele sobe, mas se eu cair, ele trava. Ok? Então, essa questão do EPI, vamos ver agora o EPC. Deixa eu parar aqui. Alguma pergunta? Coloquem no chat aí. Tem alguém dormindo nessa aula? Impossível, né? Deixa eu abrir a outra aqui. Acorda! Vamos ver o EPC. E aí a gente já vai fazer o nosso intervalo daqui a pouquinho, tomar um cafezinho. Vamos compartilhar a tela novamente aqui. Apresentaram a janela. Então, o que é o EPC? O EPC, ele é melhor do que o EPI, porque ele me protege mesmo que eu não queira, né? Não estou querendo usar, eu acho chato, acho desconfortável, mas ele está aqui me protegendo. Apareceu aí na tela? Alguém me diga no chat ali se apareceu, por favor. Aí, beleza. Então, veja, gente, ó, ainda sobre o EPI, fazendo esse contraste aqui com o EPC, com a proteção coletiva, né? No EPI eu tenho a opção de não querer usar. Tá? Dizer assim, esse óculos é chato, essa luva aperta a minha mão, esse sapato dá calo. Então eu tenho essa opção, essa resistência maior no uso, né? E eu tenho que quebrar essa resistência com capacitação. O funcionário tem que entender que aquilo ali é bom para ele, né? Vai proteger ele, não é só para puxar o saco do patrão, não é só porque alguém te obriga a usar, é porque realmente vai proteger a sua saúde, né? Então, treinamento, conscientização, né? E o EPC, ele dispensa isso, né? Porque eu entro num setor, às vezes eu nem sei que ali tem um equipamento de proteção coletiva. Por exemplo, você entra num ambiente climatizado, entra num ambiente bem iluminado, você entra num ambiente que tem um tratamento acústico, né? Eu sei que vocês estão com saudade do presencial, né? Mas aquela nossa sala de aula, ela tem um eco, apesar dela ser bem iluminada, ela ser bem climatizada, né? Saudade da nossa sala, né? Fiz até uma abertura aí na sala, depois eu vou fazer a abertura da aula aqui, eu entrando na nossa sala de aula, de verdade. Mas lá tem um problema de tratamento acústico, isso complica um pouco a vida do professor, porque tem um eco, né? Então, mas se existisse, não é opção do professor, que é o trabalhador ali, ou do aluno, né? Que também está fazendo um trabalho ali de aprender, usar, né? Então, a proteção de uma máquina, um piso antiderrapante, uma cobertura, uma proteção contra de guarda-corpo contra queda de altura. Né? Então, vamos ver os EPCs. Ó, aqui uma cabine de pintura, vocês que são químicos aí, vão estar expostos a risco químicos, aqui um EPC para risco químico. Eu vou ter que pintar esse automóvel, acho que é um Celta, né, esse automóvel aí, não sei qual é a marca aí, vou ter que pintar esse automóvel, mas eu não queria que a partícula de tinta invadisse toda a minha empresa, contaminasse outros funcionários, né? Então, coloco aqui dentro de uma cabine de pintura que tem uma troca de ar e um filtros, né, para reter essas partículas que estão em suspensão. E ela tem também lâmpadas de secagem ali, que vão até melhorar a qualidade da tinta. Mas e o cara que tem que entrar ali para pintar isso? O ideal é que ele não entrasse, né? Que tivesse um robô de pintura que fizesse esse trabalho. Mas já que ele tem que entrar, nesse caso aí desse equipamento, aí o EPI, né? Para ele. Traje e tal. Então, outros EPI, EPCs, né, equipamento de proteção coletiva, são esses sistemas de ventilação, por exemplo, a ventilação local exaustora aqui, por exemplo, tem um captor na nossa capela química, no laboratório, por exemplo, né? A ventilação local geral, geral diluidora, caso de eu insuflar ar puro naquele ambiente. Né? Aqui a local exaustora também é da capela química. Aqui para espaço confinado, eu tenho que fazer um trabalho num espaço, a gente ainda vai ter uma aula só sobre espaço confinado, né?
Então, como é que eu tiro aquele contaminante lá de dentro? Eu tenho um exaustor portátil aqui que aspire aquele contaminante. Aqui um bloqueio contra... Deu fome agora, né? O cara tá fazendo pizza aí. Um bloqueio contra a radiação térmica, então eu tenho esse tijolo aí do forno, esse forno a lenha, né? É gostosa uma pizza feita no forno a lenha, né? Mas o cara que está ali, ele não quer cozinhar a pizza, não quer cozinhar o funcionário, né? Então esse tijolo tem que ser um tijolo refratário, né? Ele reter o calor. Também aqui os isolantes térmicos, as mantas térmicas, né? O meu Jeep aqui, tem gente que diz que eu falo mais do meu Jeep do que do aula, né? Porque eu gosto do meu Jeep. Minha mulher também acha que eu gosto mais do Jeep do que dela, né? Mas vamos aqui. O meu Jeep, ele tem uma proteção entre o motor e a cabine de passageiros ali, que a gente chama de habitáculo, né? Que é uma proteção térmica, uma manta dessa daí, para evitar que o calor do motor vá para dentro do Jeep, né? Apesar do Jeep ser um carro bruto, né? Mas os brutos também amam, né? Os brutos, como o professor Ricardo, também gostam de conforto, né? Então eu que não quero morrer de calor dentro do meu Jeep, né? Outra coisa, se pegar fogo no motor, também não quero que venha o calor para dentro do Jeep, né? O bichinho, né? Então tem que ter ali uma manta térmica para proteger isso, a sensibilidade das pessoas que estão ali dentro daquele veículo, dentro daquele habitáculo. Então, proteção coletiva. Para ruído, gente, uma das proteções que a gente usa é atenuar a vibração. Então, existe essa sapata aí, que é um pezinho de borracha, que eu vou botar na máquina para não deixar a vibração da máquina propagar para o piso, porque isso amplifica o ruído, né? O nome comercial aí desse aparelho aí é Vibrastop, uma sapata de borracha que a gente parafusa na máquina. E, claro, eu posso tratar o ambiente também, usar espuma acústica nas paredes, no teto, né? Para evitar o eco. Né? E se eu tenho um problema com o meu vizinho, é o ruído que está vindo do outro setor, né, para cá, por exemplo, de madrugada, a gente fica ouvindo aqueles barulhos, né? Aquele gancho de rede rangindo, nhé, 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 nhé. Eu deveria, né, se eu fosse rico, né, ter um apartamento que tivesse uma parede isolante, né? Então, daqui a pouquinho, na aula de ruído, a gente vai aprender isso, como fazer uma parede isolante, acústica. E aqui também outro EPC para eletricidade, ó, o disjuntor, não é um disjuntor, é um dispositivo diferencial. Então, o que que acontece? Eu tenho isso aqui em casa, né? Se o meu filho botar o dedo na tomada, o disjuntor desarma, desliga, né? Então, ele vê a diferença entre o fase e o neutro, que não pode ter diferença. Se tiver diferença, é porque alguém está levando um choque. Esse caso do homenzinho aqui embaixo, né? E se tiver diferença, ele desliga. Tá? Então, ele impede que alguém morra eletrocutado. Chama DR, dispositivo diferencial residual. E ainda para a eletricidade, a gente tem os travamentos de sinalização. Então, você vai travar o disjuntor com essa travinha vermelha que está aqui no canto. Vou botar o mouse ali, aqui, ó. Você desliga o disjuntor, põe isso e põe um cadeado aqui nesse olhar, ó. E no cadeado pendura essa plaquinha, não ligue, né? Quem tem a chave desse cadeado? É o eletricista. Quando terminar o serviço, ele vai vir aqui, tirar a trava e ligar novamente o disjuntor. Se lembra que o disjuntor ele é para proteger o circuito elétrico, não é para proteger o funcionário, né? Então tem que desligar ele para eu trabalhar sem tomar choque, né? E aí, se tiver mais de um eletricista, aí lá tem que botar dois cadeados. Cada eletricista tem que ter o seu cadeado. Então a gente pega esse suporte de cadeado, ó, prende o suporte no olhar e bota os cadeados aqui, ó. Se forem muitos cadeados, vai ficar muito pesado, né? Se forem 10 eletricistas, por exemplo, eletricistas, né? Fica muito pesado. Então a gente usa uma caixa porta-chave. Você põe um cadeado só, bota a chave dentro dessa caixa e cada eletricista bota o seu cadeado na chave, na caixa. Então só quando o último eletricista chegar, que ele já saiu do circuito, ele abriu aqui, a gente vai pegar a chave que está dentro dessa caixa e liberar lá o disjuntor. E aí eu evito que quando eu ligo o disjuntor não vai matar um eletricista, né? Evito de matar o eletricista que esteja trabalhando na rede. Né? Outro EPC aqui é uma barreira para radiação ultravioleta na soldagem, né? A gente chama de biombo. Então você faz aqui um tecido resistente ao calor e resistente à radiação e bloqueia aquela área para aquela radiação não chegar nas outras pessoas. E no soldador? O soldador vai ter que estar com EPI. Também a proteção coletiva para a construção civil, aqui ó, as bandejas de contenção,
né, os dispositivos de segurança contra a queda de nível aqui, que vão estar acoplados no EPI, né, mas eu tenho aqui, por exemplo, um andaime móvel aqui, vertical. Eu tenho também microchaves elétricas, ó, que a gente pode colocar nos dispositivos de segurança, tipo lá, tem uma proteção da correia. Aí o funcionário vai arrancar essa proteção para fazer manutenção. E se alguém ligar a máquina, aí vai arrancar o dedo do funcionário, né? Então a gente põe uma microchave dessa, funciona como aquele botão que acende a lâmpada da geladeira, né? Ou como aquele outro botão que desliga o micro-ondas quando a gente abre a porta, né? Então tem uma microchave ali naquela porta que vai desligar a máquina quando eu retiro a proteção. Tá? Também proteção de pedais, para não acionar a máquina sem querer, a gente põe uma proteção, a pessoa tem que enfiar o pé ali e ter realmente a intenção de acionar a máquina. Aqui proteção de correia, toda a parte móvel, né, de máquinas, eu tenho que ter proteção. Então, se seja uma engrenagem, uma corrente, uma correia, tem que ter uma proteção. Sensores de gás, que vão detectar o vazamento de gás e desligar uma válvula, fechar a válvula de gás, né, para cortar esse vazamento. Aqui, proteção de lâmina de serra, tem um desenho melhor, né, para evitar que, se algum dente da serra se romper, não projete no funcionário, para evitar que ele meta a mão na serra, né. Então, aqui a proteção da serra chama coifa e cutelo. Cutelo é essa parte aqui, ó, que apoia a coifa, né, e vai servir também para separar a tábua, quando a tábua vem passando aqui, né. Quando passar pelo cutelo, ele evita que a tábua se feche. Ok? Então, está aqui a questão do EPC 41. Vamos fazer um joguinho agora aqui para a gente sair para o intervalo? Vou colocar aqui um Kahoot para vocês. Só um momento. Vou botar um Kahoot sobre ruído, tá? Só um momento aqui. Kahoot. Vou botar aqui no chat o link do Kahoot, tá? Sobre ruído. Nós não estudamos o ruído bem ainda, né? Já estudamos lá quando falamos dos riscos físicos. Mas vamos jogar o Kahoot aí. Eu vou jogar aqui também, hein? O vencedor aí tem que ser rápido e preciso, tá? Vai ganhar um prêmio. Eu vou definir o prêmio daqui a pouco. Eu estou meio liso aqui, mas vamos definir o prêmio daqui a pouquinho. Deixa eu exibir minha tela. De novo. Uma janela. Eu também vou jogar com vocês, viu? Dessa vez eu vou ganhar para economizar o prêmio. Eu que vou vencer esse Kahoot. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Ricardo Bom. Tá aqui, ó. Meu nome de jogador. Aí. Joga aí que eu jogo aqui. Daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos tem um intervalo. É rápido e indolor. Qual é o nível de ruído permitido para 8 horas de trabalho? 85 decibéis. Como é que você não sabe disso? Oh, já estou na frente. Não vejo ninguém na minha frente. A distância que eu coloco o microfone para mensurar o ruído, a distância do ouvido do trabalhador. Oh, o professor está errando. O professor não pode ensinar isso, não conhece o conteúdo. Ó, João Lucas já me passou. Então, vamos acabar com esse cara. Peraí. Vamos lá. Além da perda auditiva, o que pode provocar? Dor de barriga? Não, ruído não provoca dor de barriga. Se somarmos duas fontes de 80 decibel, qual teremos? 0 decibel, uma anula a outra? Não, não era isso, né? Não se preocupe, a gente ainda vai aprender isso aqui na próxima, depois do intervalo. O equipamento para avaliar o ruído é um anemômetro? Não, o anemômetro é para a velocidade do ar. Duda na frente, ela em Vitória em segundo. Vamos lá. Uma das maneiras de proteger com o ruído é reduzir o tempo de exposição, claro, né? Ó, já estou em quinto, hein? Estou reagindo. Lá vem Rubinho Barrichello. Chegando, corrida de recuperação. Furou o pneu do Rubinho, azarado.
errei tudo. Vou errar essa última. Ellen Vitória está na Vitória. Esse nome muito adequado para Ellen. Deixa eu ver como é que fiquei. Maldição, fiquei em 15º. Pronto, vamos ver quem chega aí. Quem terminou já pode ir para o intervalo, tá? Já vou parar a gravação aqui. 15 minutos de intervalo. Não fujam, hein? Volte para a aula, depois quem não voltar vai fritar no mármore do inferno da segurança do trabalho. Metade da nossa aula. E quem ganhou, né, o jogo, deixa eu ver, foi a Ellen Vitória, né? Estou procurando aqui a tela, tá meio travado. Ellen Vitória. O prêmio vai ser isso aqui, ó, um legítimo puxa-saco. Tá para ver aí? Deixa eu botar minha câmera para ver se eu me vejo. Ó, puxa-saco feito de tarrafa. E foi o professor que fez, viu? Uma garrafa PET aqui, ó. Uma alça. E aí você põe a sacolinha de mercado aqui e pode puxar o saco do professor todo dia. Saquinho de lixo. Tá? Depois vamos ver um jeito de mandar para ti, Ellen. Ó, foi feito com o maior carinho aqui pelo professor. Tem aqui uns 10 minutos da vida do professor. Tem aqui nesse puxa-saco, viu? A prova de vida. Só pode guardar de lembrança. Então, gente, bem-vindos aí à segunda metade da nossa aula. A gente vai ver agora a questão do ruído e das radiações ionizantes, tá? Claro que essa aula de hoje é para a gente dando um reforço no conteúdo da semana. Depois vocês entrem lá, vai ter os vídeos, né? Assistam os vídeos de cada aula dessa. Vai ter um videozinho bem detalhado ali desses conteúdos com a tarefa, tá? Então, deixa eu apresentar aqui a minha tela, uma janela sobre o ruído. Muito bem. Veja aí se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Aí, acho que agora entrou, né? Veja lá, me diga lá no chat, quem está vendo aí a tela escrito ruído. Aí, beleza. Então, gente, ó, o ruído, ele é um som indesejável, tá? O que a gente vai estar estudando aqui é o controle desses sons indesejáveis. Mesmo que você goste aí de música sertaneja, que você goste de forró, que você goste aí do grafite, né? Nessa região aqui da Costa Branca, temos muitos fãs aí da banda Grafite. Talvez a sua saúde não goste disso, né? Então a gente vai ver que efeitos à saúde, o que é o ruído, como é que ele se propaga, que efeito à saúde ele causa, e finalmente como é que a gente se protege. Aí vamos ver aqui o EPI e o EPC, tá, do ruído. Mesma coisa que a gente fez para o risco químico, né? O que é, como é que se propaga, qual o problema à saúde causa e como que eu me protejo. Tá? Então o ruído ele é uma onda de pressão, tá? Que se propaga em meio sólido, líquido ou gasoso. Não se propaga no vácuo, aqueles filmes de ficção científica, a gente vê a explosão da nave, né? Não é possível isso porque o ruído não se propaga no vácuo. Mas, professor, já ouvi falar de telescópio que vê o som das estrelas, como é possível isso? Porque aí a gente capta essa vibração das estrelas não por uma onda de pressão, mas por uma onda eletromagnética, né? Então, existe telescópio de som, mas não está captando esse som aí, ele capta os pulsos, né, das estrelas eletromagnéticos, tá? E aí compõe uma imagem. Tá? Para eu ouvir, o meu ouvido conseguir escutar, ele escuta de uma frequência de 20 até 20 mil hertz. O que é um hertz? É um pulso por segundo. Tá? Quando a unidade começa assim com letra maiúscula, é porque ela foi feita em homenagem ao pesquisador, né? Nesse caso aí, o senhor Hertz. Então, HZ. Tá? Então, a gente tem uma faixa de acuidade auditiva, né? O cachorro, por exemplo, ele escuta frequências maiores do que 20 mil hertz. O rato, por exemplo, escuta frequências menores do que 20 hertz. Por isso que é tão difícil a gente se aproximar de um rato, né?
Mas o ser humano, ele escuta essa faixa aí, de 20 até 20 mil Hz. E, para vocês terem ideia, né, um tom puro de 440 Hz é a nota Lá. Tá? Infelizmente, nos ambientes de trabalho, a gente não tem esses tons assim puros, né? A gente vai ter eles misturados, com várias frequências aí, e vai compor ali o som indesejável, né? E o que a gente mede, né, na real, é a pressão sonora. Além da frequência, que é o número de pulsos por segundo que a gente está recebendo, a gente tem que medir também essa pressão. Então, o ser humano, ele escuta de 10 decibéis, decibel A, a escala A, que é aquela torneirinha pingando de madrugada lá na pia da cozinha, tim, 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 10 decibéis, até 140 decibéis, que é quando começa a doer o meu ouvido, eu decolar de um avião, por exemplo, um jato, né, na turbina pelo lado de fora ali, então, 140 decibéis. É o limiar da dor, né? E essa onda de pressão aqui. Não essa onda senoidal aqui que a gente está vendo aqui no meio, essa onda senoidal é para indicar a pressão, tá? Então, quando eu estou na crista da onda, eu estou no maior pico de pressão. Entre uma onda e outra, eu tenho uma baixa pressão. E aqui no meio eu tenho uma pressão média, né? Tá? Então, ela vibra no mesmo sentido que ela se desloca, tá? O ruído, né? E ele parte de uma fonte, né? Vai se deslocar como se fosse uma esfera partindo daquela fonte ali, tá? E é claro, quanto mais longe eu tiver do meu ruído, menor vai ser o nível de pressão que eu vou estar sentindo, porque como ele se desloca esfera, no sentido do raio de uma esfera, ele vai também dissipando, né, essa energia. Tá, então, além do problema auditivo, de eu ter uma surdez ali, uma perda auditiva, eu tenho outros efeitos para a saúde, que, por exemplo, a questão da alteração da pressão arterial. O nosso organismo, ele foi feito para se defender do ruído, porque o ruído, ele anuncia também riscos, né, outros riscos, por exemplo, o leão que está vindo me comer aqui é um trovão que pode dar um raio que vai me matar, então, naturalmente, a gente se protege do ruído. Tá? Também a irritabilidade, vou estar sempre em alerta, né? Sempre preparado, como esse ruído está entrando agora aqui, ó, de uma maquita cortando o piso ali do vizinho. Também a dor de cabeça, conhecida como cefaleia. Distúrbios sexuais também são possíveis quando a gente é exposto a muito ruído, né? Posso ter, porque eu tenho também disfunção hormonal, tem uma série de coisas aí que o meu organismo se prepara para se defender do ruído, né? E também a tontura, porque o nosso órgão da audição é ligado ao órgão do equilíbrio. Tá? Então, veja aí, o cara está exposto a muito ruído, ele pode cair do andaime, né? Por causa de uma tontura. Então, a associação do ruído com outros riscos pode ser um problema, né? Então, como funciona o nosso ouvido? Eu tenho que converter essa onda de pressão em eletricidade. Tá? Então, o som entra pelo meu canal auditivo, vai vibrar o tímpano, e do tímpano para dentro ele tem que amplificar essa vibração, aí que a gente tem os 3 ossinhos ali, martelo, bigorna e estribo, e essa vibração agora tem que transformar em eletricidade, que é feito aqui na cóclea. Tá? Essa trompa de Eustáquio aqui, ó, é o que faz o equilíbrio de pressão entre a parte externa e a parte interna do tímpano. Ela liga aqui no na nossa boca. Tá? Então, às vezes, quando a gente está com dor de ouvido, quando vai viajar de avião, né, o que você faz? Mastiga chiclete, né, ou abre a boca para dar uma equalizada. Quando a gente faz um mergulho também, a gente faz a manobra de valsalva, né, aperta aqui o nariz e sopra para poder compensar a pressão externa com a pressão interna. Né? E aqui o martelo, a bigorna e o estribo vão amplificar essa vibração. Né? Dentro da cóclea eu tenho o líquido e tenho cílios que vão vibrar com a vibração desse líquido, né? E são esses cílios que vão converter ali a vibração em eletricidade, né? Aí na raiz de cada cílio desse eu tenho uma célula que gera eletricidade e manda para o nervo auditivo, para o cérebro, né? Então, claro que a exposição contínua ao ruído pode me desgastar esse sistema e a gente começa a ter perda auditiva. Tá? Que é o tímpano, né? Sendo sensibilizado com a onda de pressão. O exame para ver como está a minha saúde auditiva é a audiometria, tá? A norma diz que você, ao contratar um funcionário, tem que fazer audiometria para ver se ele já não está entrando surdo, né?
e nos primeiros 6 meses a gente faz uma audiometria de controle para aquele trabalhador que está exposto ao ruído lá na empresa, e depois a cada ano, para ver como é que está o traçado audiométrico. A gente põe ele dentro da cabine aqui fora, um fonoaudiólogo faz essa leitura, né? Ele está levantando a mão, porque a pessoa diz aqui, ó, senhor, qual é o ouvido que o senhor está ouvindo agora? Emite um som numa determinada frequência, ele vai dizer, ó, pô, é o direito, né? Levanta a mão, é o esquerdo. Oi, gente, caiu a internet aqui, alguém me diz no chat se está me ouvindo? Aí, beleza. Vamos compartilhar de novo aqui a tela do ruído. Aí. Ok, vai surgir a tela aí. Todo mundo já assinou a frequência? Vou botar a lista de frequência novamente, só um minuto. Ô, Ricardo, tem uma pergunta. Sim. A gente vai ter prova? A gente vai ter uma prova para recuperar quem não fez a prova 1, tá? Acho que tem 5 pessoas que não fizeram a prova 1. E aí vamos compor, a gente vai ter mais um teste, que é uma prova online, mas que é tipo um exercício desses, do conteúdo aí da segunda parte, que vocês só pode resolver uma vez, aí vai ter um horário para a gente fazer, tá? É uma espécie de prova, assim, mas ela vai ter o mesmo peso das outras atividades, tá? Tá bom. E vou combinar depois com quem não fez a prova 1, ou quem queira recuperar, que teve gente que tirou nota baixa também na prova 1, né? Semana que vem a gente combina isso, tá? Para a gente recuperar aquela prova 1. Professor, precisa fazer revisão para essa prova? Podemos fazer a revisão para a prova também. No dia dessa prova, a gente faz uma revisão aqui na hora síncrona, assim, e aí no finalzinho da aula a gente faz a prova, tá? Pronto, então estão vendo aí, né, o slide aí do ruído. Vocês tinham ouvido aqui essa parte da audiometria, né, que aí se faz o traçado audiométrico, a pessoa vai na cabine aqui e a gente faz a audiometria, né? Chegaram a ouvir isso ou cortou essa parte? Ok. Então, esse aqui eu vou expor a minha intimidade aqui, ó, é o meu traçado audiométrico. Tá? Quando eu entrei lá no SESI, né, se fosse engenheiro de segurança lá do SESI, eu tive que me submeter a essa audiometria, né? Então, tem o ouvido direito e o ouvido esquerdo, né? Vejam que o traçado ali é quanto que eu escuto em cada frequência, tá? Quantos decibéis, né? Ali na coluna ali, tá ali, menos 10, 0, 10 decibéis, tal. Então, eu estou escutando ali 20 decibéis, na frequência de 250 Hz, os 500 Hz, 1000 Hz, né? Então, vejo que meus dois ouvidos estão bem parecidos, né? Isso é um bom sinal, né? Se eu fosse, por exemplo, praticante de tiro, provavelmente eu ia ter uma perda maior num ouvido do que no outro, porque a gente encosta o ouvido na coronha da arma, né? Então, escuta um pouco mais de um ruído do que outro, num ouvido do que no outro, né? E, claro, com a idade, essa perda auditiva aí vai aumentando em algumas frequências, principalmente aqui nessas altas frequências. Ó. Naturalmente, o nosso ouvido vai se desgastando. Tá? Mas veja que eu sou velho, mas não estou ainda muito desgastado, não. Eu sou semi-usado ainda, não sou velho, não. Pronto, então o caso do ruído ele pode ser contínuo, intermitente ou de impacto. Tá? Então, o que é um ruído contínuo? Esse gráfico aqui, ó. Ele varia bem pouco no tempo, né? Um ruído contínuo. O ruído de impacto é esse aqui, ó, o ruído intermitente, desculpa, na verdade, ele tem pedaços contínuos. Aumenta, diminui, né? E o que seria um ruído de impacto? Esse ruído que tem picos menores do que um segundo, por exemplo, esse aqui, ó. Esse é um ruído de impacto. E esse aqui, ó, é um ruído contínuo. Ele tem alguma variação, mas essa variação é menor do que um segundo. Então, a gente considera ele contínuo, tá? E o intermitente, ele tem pedaços, esse aqui, ó, pedaços contínuos,
e pedaços que pode ser de impacto, ou pedaços que tem assim, um nível maior e um menor, né? Pedaços contínuos, tá? E no meio ainda pode ter algum pico de impacto aí, é possível, né? Então a gente tem que mensurar isso, né? Para isso a gente usa a escala decibel. Decibel é uma escala logarítmica, tá? Então, assim, 10 decibéis, né, é 1 newton por metro quadrado de pressão. É quando eu já começo a ouvir, né? E 140 decibéis, que é quando começa a doer o meu ouvido, aí é lá, ó, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, 100 trilhões de newton por metro quadrado. Então, para caber isso tudo numa escala, a gente usa um logaritmo. Então, vai dizer 1 bel é o log de 10, né? Então, assim, como 1 bel é muita coisa, a gente usa um décimo de bel, que é o famoso decibel. Né? dB, né? E a escala A, B, C, a gente vai ver agora aqui. A escala A é para ruído contínuo, né? E a escala C para ruído de impacto. O que é essa escala? É um filtro que a gente bota no aparelho para o aparelho ler exatamente o que o nosso ouvido escuta. Tá? Então, para ruído de impacto, a gente usa a escala C, para ruído contínuo ou intermitente, a gente usa a escala A. É um filtro que a gente tem no aparelho para ele se aproximar ao nosso ouvido, ao ouvido humano, claro, né? Então, aqui tem uma escalinha em decibel, para vocês terem ideia, tá? Um sussurro, né? Alguém contando a fofoca aí, 10 decibel. Um avião decolando, 140 decibel. Um caminhão, ali, um veículo, ó, 70 decibel. O meu carro ali tem 73 decibel. Meu Jeep, né? É o dobro do ruído de um carro comum. Mas 73 não é o dobro de 70, professor. Mas é porque na escala logarítmica, a cada 3 decibéis, aí é o dobro da pressão. Esta mulher aqui é uma professora, né? Jill Drake. Ela ganhou o campeonato mundial de grito, 129 decibel. Quase um avião decolando, né? Super grito aí. E normalmente o ser humano fala aí a 70 decibel, tá? O professor, ele é humano também, mas ele fala 71, 72, para poder ser ouvido no fundo da sala. Então o nosso aparelho, o nosso ouvido, ele aguenta, a gente tem que considerar aqui o limite de tolerância do ruído para o tempo de serviço, né? O tempo que eu estou exposto no ambiente de trabalho. Então, até 8 horas, a gente pode aguentar até 85 decibel. Tá? Se reduzir esse tempo pela metade, ó, aí a gente pode aumentar o ruído, a gente pode ouvir 90 dBA, decibel A. Tá? Veja que eu estou falando aqui no singular, não é por erro de português, não, é porque unidade não tem plural, tá? Então, é 1 decibel, 2 decibel. Tá? No caso do metro, é 1 metro, 2 metro também. Mas se vocês forem escrever isso em texto, aí vocês vão escrever 1 metro, 2 metros. Tá? Mas a unidade, por isso que ela se chama unidade, né? Ela não tem plural. Então, não é um erro grave você falar assim, 90 decibel. São 90 partes de decibel. E além desse ruído, que tem um ruído que também não faz mal para o meu aparelho auditivo, mas pode me afetar o juízo, né? É o ruído de conforto, né? A NR17 trata. Então, por causa de um escritório, 65 dBA, por causa de uma sala de aula, 60 dBA, se eu não me engano, tá? Para a gente ter concentração e conseguir fazer aquela atividade naquele ambiente. Não vai ficar surdo, mas pode ficar doido, né? Um ruído muito grande num local onde requer concentração. Aqui está ruim de ver esse slide, mas assim é o somatório do ruído, tá? Sempre que eu somar duas fontes iguais, elas estiverem a menos de 1 metro de distância uma da outra, ela aumenta 3 decibel, a soma, tá? Então, o dobro de 85 vai ser 88, tá? O dobro de 70 não é 140, vai ser 73. Sempre a gente soma 3. E, claro, com a distância, né, a gente se distanciando da fonte de ruído, o som vai caindo, dá para a gente calcular isso, né? A cada dobro de distância, ele vai cair 3 decibel. Quando a gente faz aí no campus aula prática, eu ligo lá o carro e aí a gente bota, marca no chão, né, as distâncias e vai medindo lá com o aparelho, vai vendo esse decaimento, né, com a distância. Quanto maior a distância, menor vai ser o ruído, né? E aí como é que a gente mede ruído?
existe aqui o famoso medidor de nível de pressão sonora. Aí ele tem um microfone de precisão e ele vai medir quantos dB tem ali. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, era assim, ó, você tinha um ponteiro ali, você botava na escala lá, por exemplo, 80, aí se marcasse aqui embaixo 3, era 83. Botasse na escala de 90 e marcasse aqui 90, marcasse 1, era 91. Aí ali em cima tem um botãozinho para botar na escala A, para o ruído contínuo, ou na escala C, para o ruído de impacto. E para eu conseguir ver o ponteiro, eu tenho que botar aqui nesse outro botão na resposta lenta, para o ponteiro se deslocar lentamente, né? Mas quando é um ruído de impacto, aí tem que botar na resposta rápida, fast ali, né? Tem o slow e o fast. Então, se for escala A, tem que estar no slow, se for escala C, tem que estar no fast. E aí você lê no ponteirinho ali quanto que tem de ruído. E os mais modernos agora, eles até separam, fazem um gráfico de colunas aí para separar as frequências, né? Quanto de ruído tem em cada frequência. Para garantir que esse meu medidor está correto, eu tenho um calibrador. Ele emite aqui um ruído conhecido, eu plugo ele aqui no microfone e tem que dar o ruído no medidor, né? Para calibrar, né? Quando o ruído não é contínuo, ele varia, por exemplo, um motorista de ônibus, né, um operador aí de máquina, que o ruído aumenta, diminui, ou a pessoa anda pelo ambiente, o ruído aumenta, diminui, aí a gente tem que usar um dosímetro de ruído, que ele vai gravar esse ruído e depois ele me dá a média logarítmica, né? A média ponderada logarítmica aí desse ruído, tá? Que a gente chama de dose. E existe também um dosímetro portátil aqui, que você põe ele aqui no ombro do funcionário, e ele manda por Wi-Fi a informação lá para uma central, onde eu coleto os dados, então eu posso coletar o ruído de várias pessoas ao mesmo tempo. Ah, um dosímetro de lapela. Essa distância do microfone até o ouvido do funcionário nunca pode ser maior do que 20 centímetros. Tá, gente? Porque senão ele não vai medir exatamente o que está chegando no ouvido do funcionário, tá? E aí tem uma continha aqui que eu vou explicar melhor na aula gravada lá, e como calcular essa dose, se eu tenho vários ruídos, né? Tem as situações de trabalho aqui que a gente calcula a dose. Tá? Isso aqui eu vou deixar para o vídeo mais detalhado. Para prevenir ruído, eu posso controlar na fonte, na propagação ou no funcionário, tá? Na fonte seria eu ter uma máquina menos barulhenta, ou isolar o ruído dessa máquina, botar atenuador de vibração, botar barreira de ruído, né? No meio seria eu botar paredes, botar absorvedores de ruído no teto, e no funcionário seria o EPI, né, ou o tempo de exposição, diminuir o tempo que ele está lá. Tá? Para isso, a gente vai adotar medidas organizacionais para controlar o tempo, proteção coletiva, proteção individual. Tá? Na organizacional, por exemplo, eu já tenho uma política que a empresa não compre máquinas barulhentas, diminuir o tempo de exposição das pessoas, fazer a manutenção dos equipamentos, né? Ter uma política também que preveja treinamento, né, e controle aí das coisas, né? Então, organizacional. A proteção coletiva, eu posso isolar a fonte, dar manutenção, revestir ambientes, né, usar paredes, ou silenciador na própria máquina. No caso da moto, né, a gente põe lá o silenciador, também painéis no teto, painéis pregados à parede, né? Então, aqui tem alguns isolantes acústicos e a curva de atenuação. Aqui também outros estudos. Por que que tem esse formato de caixa de ovo, né? Não é para carregar ovo, tá? Caixa de ovo só é bom para carregar ovo. Aqui eu tenho que ter uma propriedade que é a porosidade e uma área de absorção. Por isso que a gente faz ela nessa. Estão me ouvindo aí, gente? Voltou a conexão? Caiu aqui. Estão me ouvindo? Bota aí no chat. Ou alguém abre o microfone aí, tá me ouvindo? Ok, beleza, voltou. Deixa eu projetar de novo aqui o slide. Tô te ouvindo. E aqui tem aquilo que eu comentei, né, de você ter uma parede acústica
Alguém está com o microfone aberto aí. De eu ter uma parede acústica, né? Então, deixa eu carregar aí. Estão vendo agora, né? Então, eu posso ter uma janela acústica, por exemplo, para evitar que o ruído do trânsito entre no meu apartamento, né? Ou posso ter uma parede acústica, como é isso? É uma parede dupla. Entre uma parede e outra, eu ponho uma camada de lã de vidro. E aí você não vai escutar lá um ruído do vizinho, uma briga de vizinho, um gancho de rede fazendo barulho, né? Então a gente bota aqui uma lã de vidro com uma placa de isopor, não, de gesso, e depois levanta outra parede de alvenaria. Se lembre que isopor não isola ruído, tá? Para isolar ruído eu preciso de ou massa ou porosidade. O isopor é um bom isolante térmico. Às vezes a gente vê isso na construção civil. Pô, tem uma laje ali com isopor. A função daquele isopor é só preencher para diminuir o peso da laje, tá? Não tem função acústica, mas a função térmica funciona. Segura mais, por exemplo, o calor do sol. Tá? Para ruído eu tenho que usar porosidade ou massa. Tá? Nesse caso aqui, o silenciador de automóvel, de moto, né? E lembrar que o nosso ruído, ele nunca é puro, ele nunca é numa frequência só, ele tem um espectro de ruído, né, distribuído em várias frequências. E aí eu tenho que saber esse espectro para poder ver qual protetor eu vou usar. Aqui embaixo está o CA, né, o certificado de aprovação aqui, ó, desse EPI. Então eu vou lá no antigo Ministério do Trabalho, aí no órgão de fiscalização, agora do Ministério da Economia, e pego o laudo desse CA, tá? Esse laudo aqui, vou saber quanto que esse protetor atua. Aí é esse gráfico aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o total de atenuação é 19 decibel. Tá? Eu sempre tenho que ouvir menos de 80 decibel. Então, assim, pô, tem lá um ruído de 90 decibel, tem que ter um protetor que pelo menos atenue 10, né? Para eu ouvir menos de 80, para estar seguro o meu ouvido, né? Mas essa redução tem que ser nas frequências que eu quero. No caso daquele ruído lá, é um ruído de baixa frequência. Então, aqui nessas frequências, ó, de 125, de 250, de 500 Hz, ele está atenuando 23, 24 e 27 decibel. Então, dependendo do nível de ruído que eu vou ter lá, eu vou ver se esse protetor serve para aquela minha situação, tá? No caso aí, o Cauê está pensando ali que é um fone de ouvido, né? Vocês têm que ter cuidado também nesses fones, né? Quando a gente põe o fone no celular, o celular avisa se esse nível de ruído poderá prejudicar a sua saúde, né? Então, cuidar aí para a gente não estar causando estresse no nosso aparelho auditivo, porque estou com um ruído bem maior, né? Então, mas é tão pouquinho ali, mas estou dentro do ouvido, né? Às vezes a pessoa que está do lado escuta o som que você está ouvindo no ônibus. Então, não é bom, viu, ignorar, Ariane, essa mensagem, não, tá? Minha mãe diz que quando a gente fica velho é bom ficar surdo, porque Jesus chama e você não escuta, né? Mas na idade de vocês é bom a gente ter tudo funcionando. Tá? Não ignore essa mensagem, não, porque ao longo do tempo você pensa que está se acostumando, mas você está ficando surdo. As pessoas têm que começar a falar gritando com você não consegue perceber as coisas, tem que esgoelar a televisão para ouvir, né? Então, cuide aí do seu ouvido, né? Quando a gente é jovem, a gente é igual ao caldeirão do inferno, aceita tudo, né? Mas quando chega na idade do professor Ricardo aqui, se não se cuidou na juventude, já começa a bater catolé, né? Tem uns coleguinhas aí já meio lascado, né? Outro dia um disse para mim que eu tenho cabelo branco, assim, que bom, eu ainda tenho cabelo, né? Então, a gente tem que se cuidar na juventude aí, porque quando fica velho, a gente quer morrer com tudo funcionando, né? Ok, vamos passar outra apresentação agora, que é a da radiação. Temos mais 15 minutos. Deixa eu passar aqui, só um momento. E deixa eu parar essa apresentação agora e colocar a da radiação. Alguma dúvida aí de ruído? Apresentação da radiação. Sim, eu vou ter um problema aqui, deixa eu voltar lá para o primeiro slide. Velocidade supersônica aqui. Tá vendo? Quem está vendo a radiação, me diz um sim aí no... Diga um sim aí no chat agora. Aí, beleza.
Pronto, então o que é uma radiação, né? A radiação é uma energia eletromagnética, tá? E nesse caso aqui, a radiação ionizante, né? Ela, por exemplo, a minha voz aí está chegando aí para vocês através de uma radiação. Ela é convertida aqui num microfone, num pulso elétrico, e vai pela internet, é transmitida aí por ondas eletromagnéticas pelas torres aí até chegar no celular aí de vocês, tá? Mas essa é uma radiação não ionizante, são as micro-ondas, tá? E ondas de rádio, né? Então, as ionizantes são diferentes, elas conseguem alterar o estado físico da matéria, tá? Então, ela consegue desequilibrar o átomo. E, claro, que ela tem que ter uma energia para conseguir fazer isso de, no mínimo, 10 elétron-volt. Tá? É bastante energia isso. Então, imagina eu conseguir desequilibrar o átomo. Quando eu desequilibro o átomo, arranco um elétron, arranco um próton, um nêutron ali, ele tem que emitir energia para se equilibrar novamente. E essa energia é a radiação. Tá? Então, como é que eu vou desequilibrar isso? Eu vou aplicar nele uma radiação ionizante. Tá? E vários elementos já têm essa radiação, essa emissão de maneira natural. Os elementos radioativos, que a gente chama, né? Então, aqui tem vários, ó, aqui tem esse conceito de meia-vida, né? Meia-vida é quando ele cai a metade da energia do material. Então, o urânio demora 4,5 bilhões de anos para cair pela metade a emissão de radiação dele, tá? E tem alguns que não emitem, né? No caso do chumbo aí, ele não emite nada. Estabilidade, tá? Já decaiu tudo, né? O polônio, ali, o bismuto, ó, o bismuto, esse isótopo do bismuto, 5 dias, cai pela metade a emissão dele. E que tipo de radiação? A gente tem ali alfa, beta, nenhum deles aqui tem raios gama, né? Mas são as 3 radiações que a gente vai estudar. Esses 3 aqui, ó. Alfa e beta são partículas e a gama é só onda. O raio-x, né, é uma radiação gama aqui também, mas ele não tem, ele pode ser originado, né, não do núcleo atômico, né, mas só de ondas eletromagnéticas, a gente pode fabricar ele artificialmente. Tá? Então, lá um pedaço de papel já segura a partícula alfa, uma chapa de aço já segura a partícula beta, mas para segurar a radiação gama eu preciso de chumbo ou concreto. O caso do X aí, que é uma gama, radiação gama, precisa de chumbo ou de concreto. Aqui tem várias unidades, né? O becquerel, o coulomb por quilograma. O que a gente usa para medir é esse cara aqui, ó, o sievert. Para mensurar, para ver quanto que o trabalhador está absorvendo. E veja, vocês estão recebendo radiação agora aí, como eu também estou aqui, né? No concreto, por exemplo, tem radiação. Tá? O Bruce Banner ali, né? Que é o incrível Hulk, né? As radiações gama e tal, né? Agora, isso depende da dose. Se você comer uma banana, você está comendo radiação. Se comer qualquer vegetal, aí você está comendo radiação. Então, olha só lá, um raio-x odontológico, 5 microsievert. Mas isso é muito pouco dentro da dose que eu posso receber, né? 5 milésimos de sievert, né? Milionésimos de sievert. Você dormir com alguém, ó, eu durmo com a minha esposa aqui, ó, cada noite 0,05 microsievert. Então, e aí, meu Deus, posso fazer bodas de prata sem virar um incrível Hulk? Posso, porque é uma dose muito pequena. Tá? Já um voo, olha ali, voar de avião, né, porque a gente sai da atmosfera, a gente voa 10 quilômetros de altura, 40 microsievert, ó, é bem mais do que você comer uma banana, né, que é 0,1, né. Por que isso? Porque eu não tenho filtro da atmosfera para filtrar os raios gama que estão chegando aí do espaço, né, os raios cósmicos. Tá? Então, dependendo dessa frequência, quanto maior a frequência, mais ionizante essa onda, e quanto menor, menos ionizante. Então, as frequências de rádio, frequência de Wi-Fi, né, micro-ondas, aí a luz visível, a radiação térmica, elas são não ionizantes. E as outras que têm a frequência maior, como algumas faixas do ultravioleta, aí, não todas, né, mas algumas,
os raios-x, né, os raios gama lá, uma parte do raio-x é gama também, aí essas aí conseguem ionizar o átomo. Então aqui está o urânio, o mineral, né, do urânio. Aqui o símbolo, né, as pessoas inventam as coisas e misturam até com a biossegurança aí, mas o símbolo é esse, ó, tem um padrão, ele tem que ter a cor púrpura no fundo amarelo. Esse aqui é o nosso amigo Roentgen, ele inventou o raio-x, né, na época ele não teve coragem de chamar de raio Roentgen. E essa mão aí é a mão da esposa dele, tá ali o anel de casamento, ó, mão esquerda, né. Ele fez o primeiro raio-x médico, na verdade não era médico, né, mas o primeiro raio-x clínico, uma pessoa, foi ele que fez. E ele também fez o primeiro raio-x industrial, ele tirou um raio-x do cano da espingarda dele, e viu lá que tinha uma fissura naquele cano. Então tem aplicações aí para medicina e também para a parte de industrial, né. Então, o que é que eu faço? Radiodiagnóstico, né, para ver fratura. Na medicina nuclear, eu matar lá um tumor com radiação, por exemplo. Para ensaios não destrutivos, a gente vê se aquele eixo lá tem alguma fissura. Serve para matar bactéria também, os americanos usam muito isso, para dar um raio-x lá nas verduras e mata todas as bactérias. Para segurança física, né, para porte de arma, essas coisas em aeroporto. E também a energia nuclear, eu gerar eletricidade a partir da radiação. Esse é o aparelho de raio-x, ó, emito ali uma onda de eletricidade, né, e aí ele gera o raio-x. E aí como é que eu vou ver realmente o raio-x? Eu boto por trás da pessoa um papel fotográfico. E aí eu consigo imprimir nesse papel a imagem do osso, né? O raio-x ele passa mais fácil na carne do que no osso, né? E modernamente agora a gente não usa mais nem o filme de raios de fotográfico, não, a gente usa um console digital, engata no computador e constrói uma imagem digital. Aqui, ó, o quadro lá embaixo que tem o filme. Ó. Essa aqui é a mãozinha da minha filha, ó, e aqui está o raio-x da mão dela. Esse cabo bonito aqui é o professor Ricardo Machado, lá no Hospital Naval da Marinha do Brasil, aqui de Natal. E eu fui chamado lá para fazer um laudo lá, na época que eu trabalhava na universidade. Fiz lá um laudo, isso aqui é uma máquina para mamografia, né? A mamografia, ele emite raio gama. Tá? Você prende o seio da mulher ali, naquela parte ali, e tira um raio-x ali, né? Ai, professor, o senhor não ficou com medo de ir? Não, a máquina está desligada, né? Mas e a mulher que bota o peito ali? Ela vai fazer uma mamografia por ano, né? No máximo. Tá? Então, eu só posso usar, né? Eu tenho que usar a radiação com responsabilidade, porque eu tenho que proteger o ser humano, tenho que proteger também o meio ambiente, né? Porque é uma energia perigosa, tá? E a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem uma norma para radioproteção, que é essa aqui, NEM NE301, né? Aqui está o contador Geiger-Miller para mensurar a radiação, aqui uns centilômetros também mensurar a radiação, e eu posso botar no trabalhador esse dosímetro de filme. O que tem ali dentro desse negocinho? Tem um filme de máquina fotográfica, aquelas máquinas antigas, né? E aí, uma vez por mês, eu mando isso para o laboratório e eu vejo quanto que ele queimou o filme. Pô, esse cara aí queimou meu filme, né? Quanto mais queimar o filme, mais radiação a pessoa tomou, tá? Então, chama dosímetro de filme. E a proteção coletiva, eu tenho uma construção adequada, né? Eu tenho ali o revestimento da parede com chumbo, tem um material chamado baritina, que a gente mistura no concreto para fazer o reboco dessa sala. Eu tenho que ter um programa de proteção radiológica lá também, com um supervisor, um profissional responsável por esse programa, lá onde eu uso as radiações, tá? Essa aqui é a argamassa de barito, a gente mistura para fazer o reboco, né, o revestimento de parede, e aqui tem chumbo aqui na barita, tá? Para isolar a radiação. E o EPI aqui é aventais, né? Aventais, luvas. Dentro desse avental tem uma lâmina flexível de chumbo. Também você já pode ter usado no dentista, né? Um avental de chumbo na hora que o dentista vai fazer o raio-x. Principalmente se você tiver grávida, né? Vai ter que usar aqui essa proteção. E, finalmente, não vou até o slide 43, não, vamos encerrar aqui. Ó. Uma das aplicações da radiação é eu gerar calor, tá? Porque gerando calor,
eu posso aquecer a água, e essa água eu transformo em vapor, e eu giro, faço esse vapor girar uma turbina. E é nessa turbina que eu vou ter ali um gerador elétrico, né? Então, se faz umas varetas aí, principalmente de urânio, a gente chama de urânio enriquecido, porque a radiação do urânio natural é muito baixa, então a gente faz ali um processo de enriquecimento desse urânio, para a radiação ficar mais concentrada nele, e faço umas pastilhas do tamanho de uma moeda de R$ 1. Tá? E essas pastilhas vão ser colocadas dentro de varetas, assim, dentro de um cano, e esse cano que vai dentro do reator nuclear, tá? Essa pastilha começa a emitir radiação que vai aquecer a água, né? De tempos em tempos, essas pastilhas vão ficando fracas, a gente tem que trocar essas varetas, né? E aí que está o lixo nuclear, né? O lixo radioativo, né? O que que eu faço com essa vareta velha? Ela ainda emite radiação, mas não é o suficiente para gerar eletricidade, né? Então tem que botar ela num cofre aí, numa caverna de chumbo e concreto, né, para guardar esse material. Então tá lá a usina de Angra, Angra 1, 2, e está em construção a Angra 3, né? Gera muita energia, né? Uma usina pequena consegue gerar muita energia. Ah, e tem os seus riscos também do vazamento radioativo, né? Não de uma explosão nuclear, mas ela não é feita para isso. Mas a mesma tecnologia que a gente usa para enriquecer o urânio, eu posso usar para fazer bomba atômica. Não é o caso da usina aí, mas dá para fazer. Daí o medo também que as nações dominem isso e tal, por causa da guerra nuclear. Ok, só um minuto. Pronto, voltando aqui da apresentação, a gente tem só mais 2 minutos. Queria ir encerrando aqui, lembrar para vocês que vai estar sendo postados os vídeos ali no nosso. Tá, então vou postar os vídeos, não deixe de fazer as atividades. Quem está com atividade atrasada, faça, que eu peguei o diário de volta, tá? E dá para a gente ajustar. Então, faça aí. Quem quiser saber qual nota tem em cada atividade, me mande no privado aí do Facebook, do WhatsApp, tá? E façam as atividades, né? Dessa semana eu vou estar postando ainda mais algumas. E a gente só tem mais 3 semanas, tá? Essa de semana e mais 2, tá? Então, semana que vem eu vou combinar para quem vai repor a prova 1, quem vai fazer recuperação da prova 1 porque tirou nota baixa ou porque não fez, tá? E aí a gente combina a prova 2, que vai ser essa prova dessa nossa segunda fase aqui, naquele mesmo estilo que a gente fazia no presencial. No dia faz uma revisão e aplica a prova ali, só que vai ser digital dessa vez, né? E ela tem um tempinho para a gente resolver. Aí você só pode responder uma vez. Tá certo? Então, como é que é o treino disso? Fazendo as atividades. Tá? Ok, gente? Obrigado pela atenção, então. E vou dar 1 minuto de canja para vocês aí, são 10h44 agora. Tchau, tchau, valeu. Um abração aí.